Boa noite, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de educação física, de física, e nós vamos dar continuidade àquela matéria em qual nós estamos falando sobre o movimento, né? Nós vamos ver hoje corpos em movimento. Bom, nós demos início a esse conteúdo na aula passada e vamos continuar a partir daquele momento. Então, corpos em movimento. Diz que um corpo está em movimento quando sua posição varia ao longo do tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, sua distância em relação a um dado referencial vai mudando. Então, como vocês podem observar nessa foto aqui, ele começou aqui. Então, vamos adotar isso aqui como referencial. Esse é o nosso referencial. Então, com o passar do tempo, ele esteve nessa posição. Depois de um tempo, já estava nessa outra posição. Até chegar aqui nessa posição. Então, o que está acontecendo? Com o passar do tempo, a sua posição vai variando em relação a esse referencial que nós adotamos aqui no início. Então, um corpo ele estará em movimento se isso acontecer. Se em determinado tempo ele está se distanciando do seu referencial. Então, dessa forma, quando o corpo se desloca e vai ocupando sucessivas posições, vocês podem observar, o conjunto dessas posições é chamado de trajetória. Então, trajetória é o conjunto de posições ocupadas pelo corpo em seu movimento. Então aqui, como vocês viram aqui nessa figura, né? Na figura ao lado é possível visualizar a trajetória descrita pelo caminhante, com base em suas pegadas na areia. Cada pegada representa na areia uma posição ocupada. Então, como vocês podem observar, ele ocupou essa posição, depois essa e por fim essa. Então, cada posição ocupada, o conjunto dessas posições ocupadas chamamos de trajetória. Assim como a posição, a trajetória também depende do referencial. Então, pessoal, a posição e a trajetória vai depender de um referencial adotado. Referencial é um ponto no qual eu começo a trabalhar a partir dali. Por exemplo, vamos supor que você quer ir para uma lanchonete. Aí você vai adotar como referencial para chegar até a lanchonete a sua casa. Então, a partir do momento que você começa a deslocar, você vai criando posições, né? E essas posições vão ser a trajetória da sua casa, que é o referencial, até a lanchonete. Então aqui, ao medir o longo da trajetória, a distância que o ponto está da origem denomina-se espaço. Então aqui nós já falamos de três coisas. Falamos de posição, né? E trajetória, que é o conjunto de posições ocupadas pelo corpo. E agora nós estamos falando de espaço. Então, o que é o espaço? Ao medir, ao longo da trajetória, a distância que um ponto está da sua origem, determina-se espaço. Então, o que é o espaço? É a distância da trajetória de um corpo até a sua origem. Então, aqui nós temos aqui uma trajetória orientada. Como se pode ver, a seta está da esquerda para a direita. Então, ele colocou as posições dessa bola aqui, como vocês podem observar, e ele dividiu em pedaços iguais, de 1 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aqui é a origem das posições, começou no zero, certo? Origem das posições é o ponto zero, é o ponto inicial. Então, o ponto inicial é considerado como zero. Então, andou 1 metro para frente, 2 metros para frente, 3 metros. Do zero para trás, a gente conta como se fosse negativo. Menos 1 metro, menos 2 metros, por isso que aqui tem menos 2. Aí menos 3 e menos 4. Se eu continuasse aqui, aqui seria
menos 3, e esse outro aqui seria o menos 4. E aqui seria menos 1, aqui seria 1 positivo, porque está do 0 para a direita. Do 0 para a direita é positivo, do 0 para a esquerda é negativo. Seria mais 3. E assim vai sucessivamente, como uma reta numérica, né? Tem um 0, para cá é negativo, para cá é positivo. Então, a grandeza é espaço, porque o espaço ele pode ser medido, mensurado, então a gente chama de grandeza. Ela vai ser representada pela letra S. Então, toda vez que vocês virem o S nesse formato aqui, ele está representando o espaço. Então, por exemplo, aqui é a origem. Então, a bola veio até aqui. Então, ela andou, qual é o espaço ocupado pela bola? 2 metros. Então, no Sistema Internacional SI, é a medida em metros. Então, o espaço a gente vai usar em metros, mas vai haver questões que vai vir em centímetros e em quilômetros. Geralmente, a gente tem que transformar esses centímetros em metros e quilômetros em metros. Outra unidade de medidas comum para dimensionar, como vocês estão vendo, é o quilômetro e o centímetro, mas geralmente a gente usa o metro. Bom, aqui ó. Ao se movimentar, um corpo descreve uma trajetória, como a gente viu, né? Quando um corpo se movimenta, ele ocupa diferentes posições, e essas posições chamamos de trajetória. E seus espaços percorridos vão mudando em relação à origem. Quanto mais tempo se passa, se ele está em movimento, mais distante ele vai ficar da origem. A medida da distância entre seu espaço inicial, então aqui a gente tem aqui o espaço inicial, onde ele começou a se movimentar, o início, e o espaço final, onde ele parou, é chamado de variação de espaço, ou espaço percorrido, sendo representado pelo símbolo ΔS. Então, pessoal, quando vocês virem esse símbolo ΔS, significa variação de espaço, ou espaço percorrido pelo objeto. O símbolo que vocês veem, que é esse triângulo, na verdade é um símbolo, é uma letra grega chamada delta. Ó, é a letra grega maiúscula chamada delta. Dessa forma, a variação do espaço é simbolizada por delta S. Beleza? Então, na linguagem matemática, o que quer dizer isso? Na linguagem matemática, escreve-se que ΔS, a variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. E aí eu tenho variação. Vamos supor aqui, vou colocar um exemplo aqui. Vamos supor que um automóvel, ele partiu do quilômetro 10 e isso aqui é a inicial, chamar de SI, e ele foi até o quilômetro 50. Chamar aqui de SF final. Aí eu pergunto para vocês, qual é a variação ou o espaço percorrido por esse automóvel? Lembrando que ele saiu do quilômetro 10 e foi até o quilômetro 50. Ele fez essa trajetória. Essa trajetória aqui, ó. Então, qual seria o espaço percorrido por esse automóvel? Aí, para fazer essa variação do espaço, você ia pegar ΔS, que é a variação de espaço, o espaço percorrido, é igual ao espaço final, ó. É o espaço final onde ele parou, ó. O espaço final foi 50.
menos o espaço inicial, 10. A gente subtrai e aí a gente constata que ele percorreu 40 km, ou seja, o espaço percorrido foi de 40 km. Então, nós vemos aqui que a trajetória ela é formada pelas posições ocupadas pelo corpo e que o espaço, né, a distância da origem até a posição final de um móvel a gente chama de espaço. E esse espaço a gente pode calcular como sendo o espaço final menos o espaço inicial. Aqui, ó. Variação de espaço e distância percorrida. Bom, aqui eu tenho duas coisas diferentes. Variação de espaço e distância percorrida. São duas coisas diferentes. Vamos ver por quê. Em física, variação de espaço e distância percorrida não são a mesma coisa. Distância percorrida corresponde à distância que o móvel percorreu e, portanto, é determinado pela trajetória. Já a variação de espaço depende apenas de onde começou e onde terminou o movimento, independente da trajetória e da distância percorrida. Bom, o que quer dizer isso? Vamos ver aqui. Vamos utilizar esse exemplo aqui. Bom, aqui pela figura, esse automóvel, a distância percorrida, né, o espaço percorrido aqui foi, aliás, o espaço percorrido foi de 50 km, né, como vocês podem observar. Mas vamos supor que esse mesmo automóvel ele foi até o quilômetro 50 e depois voltou para o quilômetro 20. Pronto. Olha o que aconteceu. Ele foi até o quilômetro 50. Do 10 ele foi até o 50, depois ele voltou para o quilômetro 20. Qual foi a variação de espaço do carro, né? Ou seja, qual é a posição final, a posição inicial e a posição final. Então a gente vai fazer assim agora. Variação de espaço vai ser, ele saiu da onde, pessoal? Ele saiu do 10, que é a posição inicial, e parou no quilômetro 20, que é a posição final, não é isso? Então eu vou pegar na variação de espaço, eu vou pegar sempre a posição final menos a posição inicial. Então a posição final foi 20 menos a posição inicial, que foi 10. Subtrai. E agora a variação de espaço, o espaço percorrido foi de 10 km. Certo? 10 km. Ou seja, na variação de espaço você vai só olhar para a posição inicial e a posição final e fazer a subtração das duas. Beleza? Agora, quando eu perguntar qual a distância percorrida, que eu vou chamar distância percorrida, eu vou chamar de D, certo? De D. Variação de espaço é a posição final menos a inicial, e a distância percorrida eu vou chamar apenas de D. Então, qual seria a distância percorrida por esse automóvel? Aí eu tenho que anotar toda a trajetória dele. Vamos lá, vamos anotar. Primeiro ele foi de 10 até os 50. De 10 a 50 ele andou 40 km, então anoto 40. Foi até os 50, andou 40 km, mas depois ele voltou para o 20. De 50 para 20 ele está andando quantos quilômetros?
de 50 para 20, fazendo a subtração. 50 menos 20, 30. E quando eu falo em distância percorrida, eu estou sempre somando. Então, 40 mais 30, 70. Então, pessoal, a distância percorrida é o quanto ele percorre. Beleza? Então, ele percorreu 70 km. Já a variação de espaço é simplesmente a posição final menos a posição inicial. Só isso. Então, a diferença é justamente essa. A variação de espaço é a posição final menos a inicial, e a distância percorrida é o tanto que ele anda. Então aqui, ó, nessa mesma imagem, a origem da trajetória é o ponto zero, ou seja, eles começaram aqui, ó. E a distância até 1 e T1 e T2 são respectivamente S1 e S2. Tá aqui a distância S1, S2. A variação de espaço entre T1 e T2 é igual a simplesmente a subtração desses dois, né? S2 menos S1. Então, essa posição que é S2 menos S1. Nesse caso, nesse caso é igual à distância percorrida. Ele daqui para cá seria só a distância percorrida. Bom, agora a gente vai resolver essas questões conforme a gente viu aí. Distância percorrida é o que? É o total que ele vai se movimentar, e variação de espaço é a posição final menos a inicial. Vou resolver aqui, vamos ver aqui como é que a gente resolve essa primeira. Na figura a seguir, mostra a trajetória descrita por um ônibus numa estrada. Bom, aqui é como se fosse a origem aqui, mas só que a primeira posição do ônibus era aqui, ele estava no quilômetro menos 30, posição inicial, posição 2, posição 3. Nestas posições estão marcadas em quilômetros. Qual é o ponto do espaço do ônibus em cada uma das três posições? Aí você tem que colocar aqui a posição. No caso aqui a posição 1, ele estava onde? No quilômetro 30, não é isso? Então eu posso colocar aqui 30, menos 30 quilômetros. Na posição 2, ele estava no quilômetro 0, então eu posso colocar quilômetro 0. E na posição 3, ele estava no quilômetro 20, aí você colocar aqui no quilômetro 20. Aí vamos para a segunda. Se o ônibus parte do espaço menos 40 e chega ao ponto 20, qual foi a variação de espaço que ele realizou? Então aqui você vai pegar aqui, ó. Ele estava aqui, quilômetro 40, e parou bem aqui. Aí ele quer saber qual foi a variação de espaço. Beleza? Então essas são essas duas questões que vocês vão resolver desse videozinho, dessa atividadezinha. Só essas duas, beleza? E aí na próxima aula a gente continua falando sobre trajetória e distância e variação de espaço. A gente vai fazer uma atividadezinha mais completa. Por enquanto vocês farão apenas essa atividade.